Olá a todos. O IDEA Europa é um projeto promovido pelo Conselho Nacional de Juventude e pelo Parlamento Europeu. Queremos incentivar os jovens a votar nas eleições europeias e vamos começar hoje a seguir todos os candidatos, todos os cabeças de lista, um bocadinho numa ação de campanha do seu partido e numa ação de campanha sua, com as suas gentes, com as pessoas e com as pessoas de Portugal, para perceber o que é que eles querem para a Europa e entrevistá-los, colocando-lhes algumas perguntas que também têm a ver connosco, sobre os nossos temas e não sobre os temas do costume. Acabou de chegar o Paulo Rangel, vamos ver o que é que ele tem a dizer. Paulo, obrigado por estar a falar connosco. Estamos a falar para o IDEA Europa, é um projeto do Conselho Nacional de Juventude e do Parlamento Europeu. Vamos começar com reações. Sim. Reforço ao orçamento do programa Erasmus. Sim ou não? Sim, totalmente sim. Vamos sentar aqui, talvez. Reforço ao orçamento da União. Também sim. Também sim. Com contribuições nacionais ou outras receitas? Com receitas próprias, sim. Com receitas próprias. Ok. Limiar mínimo para a tributação na União Europeia. Sim ou não? Sim, em princípio sim. Harmonização fiscal. Impostos a grandes plataformas digitais, Google, Facebook, coisas do género. Sim ou não? Eu não lhe chamaria impostos, chamaria contribuições, porque eles não são impostos europeus, mas se forem receitas afetadas ao orçamento da União Europeia, sim. Retirada de subsídios à exploração de combustíveis fósseis, especialmente neste momento em que se fala tanto do assunto. Sim, ou não? sim. Forças militares da União Europeia, sim ou não? Exército europeu, não. Cooperação na defesa, sim, mas eu diria forças militares, não. E finalmente, subsídio de desemprego europeu, sim ou não? No mecanismo de reforma da União Económica e Monetária, o EM, sim, pode haver uma parte do subsídio de desemprego que seja europeu, uma parte. Okay. Portanto, é uma resposta que não é fácil dizer sim ou não. Mas eu diria é sim, dentro de um quadro de reforma da UEM, isto aqui significa parcial. Haverá parcialmente um subsídio de desemprego europeu. Vamos aos últimos anos da sua vida. Qual é que acha que foi o seu ponto alto na legislatura passada? Há vários, mas há um muito importante, embora que é ter conseguido impedir a aprovação das listas transnacionais do Parlamento Europeu. Foi uma batalha muito forte em defesa, no fundo, de uma visão da Europa que é uma visão de integração sem uniformização. Portanto, foi uma batalha muito forte, é uma batalha mais, digamos, constitucional e por isso um pouco técnica para as pessoas, mas que é muito importante no seu resultado final para a democracia europeia. Há quem diga que o PPE tem estado muito silencioso quanto ao tema do clima, da proteção do planeta. Também acompanha isto ou acha mesmo que existem medidas ainda a propor? Não, ao contrário, eu acho que o PPE está na vanguarda do combate às alterações climáticas. E é extremamente ambicioso, está totalmente com a agenda de Paris, considera até essa agenda insuficiente. A diferença do PPE, talvez para outros, é que o PPE defende metas realistas, isto é, nós não podemos estar a pôr metas demasiado ambiciosas que depois nunca serão cumpridas. Isso descredibiliza por completo todo o esforço que estamos a fazer. Também tem um esforço com países que andam a velocidades diferentes, por exemplo, os de leste queixam-se muito de falta de capacidade de integração energética, energia renovável, também a Europa a diferentes velocidades também dificulta. Também acho que pode haver aí alguma, digamos, podemos haver aí alguma modelação. Nós podemos modelar, podemos conformar as coisas. Não têm todos que fazer o mesmo esforço, uns são mais responsáveis que outros pela situação a que chegamos, isso é evidente, mas o PPE está totalmente comprometido e na vanguarda do combate às alterações climáticas e, portanto, eu diria de um objetivo ambiental. Nesse aspecto, é um partido extremamente progressista, se é que isso é o progresso. Muito bem. Há matérias que são, e que se diz sempre, que não são competência europeia, que são competência nacional. A saúde é uma delas. Eu queria lhe perguntar o que é que vem mudar de facto este plano europeu de luta contra o cancro, que é proposta... Sim, na luta contra o cancro, atenção que o que está em causa não é apenas a saúde, embora a saúde é em primeiro lugar, é também alguma questão da formação, a investigação, até algumas áreas da segurança social que estão aqui tocadas. Aqui o que se pretende é justamente criar, não é pensável haver uma espécie de Estado Social Europeu.
mas é pensável haver políticas sociais europeias a propósito de causas comuns. A luta contra o cancro é uma causa que pode unir os 28 Estados, ou os 27, se der o Brexit, como, por exemplo, é a questão da natalidade, também é uma questão que pode unir, porque é um problema comum. E, portanto, a partir de um problema concreto, é possível construir políticas comuns. E o nosso objetivo é esse, ou seja, nós não queremos criar um Serviço Nacional de Saúde Europeu, mas nós sabemos que podemos mudar a luta contra o cancro e o combate ao cancro na Europa se tivermos uma política comum e uma estratégia comum. Portanto, temos muito a ganhar com essas sinergias. E, portanto, é uma alavanca concreta, pode ter um impacto na saúde que o Erasmus teve na educação. Portanto, é um pouco isso que se pretende. Disse recentemente... E, no entanto, a educação não deixou de ser uma competência nacional. Claro, exatamente, muito bem. Disse recentemente ao Pedro Marques, o cabeça de lista do Partido Socialista, que uma das grandes prioridades do PSD era a luta contra a evasão fiscal. Que medidas concretas é que entende que podem ser? Olha, em primeiro lugar, desde logo, até porque é um tema... É a luta não apenas contra a evasão, mas contra a elisão fiscal. Neste momento nós acreditamos que seja na evasão fiscal, seja, digamos, numa certa interpretação flexível das regras e maximizada, pode estar a perder-se 1 bilhão de euros, que seriam 7 orçamentos da União Europeia. 7 orçamentos anuais, portanto, seria uma coisa absolutamente colossal. Ou seja, aqui há muita receita para ir buscar para a Europa e para os Estados Nacionais, diga-se de passagem. E, portanto, neste aspecto, o primeiro combate que eu acho que é muito importante é o combate, em primeiro lugar, ao dumping fiscal dentro da União Europeia. Portanto, onde haja verdadeiras offshores ou coisas do género, elas devem terminar. E naqueles países que têm uma competição fiscal que nós podemos considerar desleal, ela também deve terminar. Isto tem a ver com a questão da tal tributação mínima que se falava. Nós achamos que a harmonização fiscal e, portanto, o combate a ilhas fiscais ou paraísos fiscais, se quiser, no contexto europeu, e não apenas aos paraísos fiscais tecnicamente, que eles existem e esses devem ser eliminados, mas mais do que isso, combater um dumping fiscal, quer dizer, combater uma competição fiscal desleal, criando maior harmonização fiscal, eu penso que é o primeiro caminho para conseguir o combate. Claro que o combate à corrupção também tem um papel muito importante, os combates ao crime em geral. Nos dias de hoje, até aqui em Portugal. Exatamente. Estamos a chegar e, portanto, um último tema que lance tem a ver com a tecnologia. Há quem diga até que há um quarto poder, a par do político, do religioso e do económico, e também do militar, que há um outro poder que é o digital. E eu tenho sentido também a tecnologia um bocadinho fora da campanha, em todos os sentidos, mas fala-se da tributação a grandes plataformas digitais, por exemplo, da harmonização entre países que as grandes tecnológicas cobram menos impostos e, portanto, as atraem muito mais do que a outros, da proteção de direitos, como foi o artigo 13, que envolveu jovens, a falar sobre a Europa e a União Europeia. O que é que há aqui a fazer também neste domínio que está a mudar tudo, desde o emprego ao cotidiano? Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, acho que não é muito justo dizer que não há um debate sobre a tecnologia. O que acontece é que a ciência e a inovação têm aspectos que são muito consensuais, não é? Na sua proteção e na sua defesa. Tem aspectos controversos, mas tem aspectos muito consensuais. E depois é uma coisa que é transversal. Quer dizer, quando nós falamos, por exemplo, no crescimento e emprego, nós estamos a falar na revolução digital. Se nós falamos, por exemplo, no plano europeu de luta contra o cancro, nós estamos a falar num grau de digitalização da investigação científica e do tratamento de dados absolutamente colossal. Portanto, é difícil dizer que nós não... Quando se está a falar no digital, não se está a falar de um tema, está-se a falar de um tópico que está em todos os temas. E por isso até pode parecer que ele passa mais discreto, porque ele está em todo lado. Quer dizer, ele está no desenvolvimento agrícola, ele está na economia do mar, ele está até no combate às alterações climáticas, ele está seguramente nas questões de coesão também, porque está nas questões das políticas de juventude. Portanto, em todas essas áreas ele está muito presente e, portanto, sinceramente, eu acho que não há nenhuma desvalorização da tecnologia, muito pelo contrário.
Estamos mesmo para terminar todos em grande combate ao partido que tem dominado as noites eleitorais, que é o da abstenção. Já há várias eleições europeias. Que razão é que podemos dar às pessoas, boas razões para as pessoas irem votar, particularmente em si e na lista do PSD? Repare, eu antes disso, a primeira coisa que eu diria é que é fundamental ir votar, porque estas eleições europeias são as eleições mais decisivas da história democrática da Europa, quer dizer, são 40 anos de eleições europeias, nunca houve nenhumas feitas num contexto tão relevante, com o Brexit, com a questão das migrações, com a questão dos populismos, com a questão dos extremismos, com a questão dos nacionalismos, até com a questão da reforma da zona euro e tantas outras. Portanto, as alterações climáticas, ou seja, estamos num momento em que há decisões determinantes para o futuro das pessoas e das várias gerações e que, evidentemente, tornam fundamental que o voto seja feito. Depois, no caso português, eu penso que é preciso votar no PSD, essencialmente por 3 razões. Porque ele tem as melhores propostas, enfim, algumas delas já falamos sobre elas ao longo desta conversa, não iria repetir. Penso que tem também os melhores protagonistas, tem a lista mais competente, mais capaz, eu diria aquela que equilibra a juventude com a experiência, o conhecimento com a inovação. Cumpre os critérios de representação territorial, cumpre os critérios de representação geracional, tem muitos jovens, e cumpre também os critérios paritários. Se o PSD eleger 9 deputados, terá 5 mulheres e 4 homens. E estão sempre intercalados, de maneira a que, no fundo, não haja, digamos, também depois nenhum desequilíbrio. Portanto, a lista tem estas condições e, finalmente, o PSD já demonstrou nas legislaturas anteriores, em particular na última, que tem um peso na Europa que outros partidos não têm. E, portanto, votar no PSD é dar mais força a Portugal. Com mais Portugal haverá melhor Europa e, portanto, esta é uma boa razão para votar no PSD. Foi um gosto de falar consigo, desejo-lhe uma excelente campanha até ao final e vamos ver por aí pela Europa. Muito obrigado. Obrigado.